Na manhã depois do meu casamento, o telefone tocou quando eu ainda estava com o cheiro do perfume do dia na pele e com o anel frio apertando o meu dedo. Atendi sem pensar. Do outro lado, a voz do gerente do restaurante, baixa, urgente. Venha sozinha e, por favor, não conte ao seu marido. A frase caiu no meu peito como um golpe surdo. Foi tão simples e direto que por um segundo pensei ter entendido mal. O quê? Perguntei. Ele repetiu. Venha sozinha. Não diga nada ao seu marido. Não explicou mais. Não teve tempo para rodeios. O som da linha era abafado, como se ele falasse de dentro de uma sala cheia de sombras. Antes que eu pudesse perguntar o motivo, a ligação terminou. Fiquei imóvel. O silêncio do apartamento, o chaleiro ainda com vapor, a xícara sem terminar, tornou-se um segundo interlocutor. O relógio na parede, com seu tique constante, começou a dar ritmo ao que eu sentia. Um tambor ruidoso que não permitia tranquilidade. O anel, na ponta do meu dedo, parecia pesar o dobro. Você está me vendo agora? De que cidade ou país está assistindo? Comente abaixo. Passei os minutos seguintes como quem desfaz um nó, lembrando pedaços da noite anterior, tentando encaixar sinais, buscando desculpas plausíveis para o telefone inesperado. O casamento tinha sido bonito. Havia risos, velas, a mesa posta como numa fotografia antiga. Haviam olhares que me pareciam apenas festas de afeto, abraços, brindes, música. Mas por trás das fotos bonitas, aos poucos, pequenas fissuras iam ganhando contornos. Ele sumiu várias vezes, nunca por muito tempo. Às vezes eu achava que ia ao banheiro, às vezes que conversava com um amigo. Houve um momento, perto da meia-noite, em que percebi uma mulher de vestido vermelho ao lado dele. Não dei importância na hora. Em festa as pessoas se aproximam, há declarações e risadas que se perdem no barulho. A sogra, Teresa, fez comentários que me soaram como golpes camuflados em brincadeira. Um cuidado com o champanhe, querida, dito num tom que os amigos riram. Sutilezas, pequenos tropeços que, em retrospectiva, iluminam-se de forma diferente. Segurei o anel e olhei o reflexo dele no metal. Era como se aquele círculo brilhante, promessa, contrato, aliança, amplificasse a dúvida ao invés de esquecê-la. O gerente pedira que eu fosse sozinha. Por quê? O que podia ter acontecido naquela madrugada que exigia um encontro secreto, sem o marido ao lado? Pensei em ligar para Andrés. Quis saber o que ele faria. Pensei que talvez fosse melhor atendê-lo para que ele me acompanhasse. Mas foi o próprio gerente que dissera, sem o marido. O aviso, repetido com uma urgência contida, parecia não admitir transporte coletivo. Era como se a próxima cena exigia que eu fosse apenas eu. No caminho até o restaurante, cada gesto me reagia de dentro para fora. Caminhei devagar, como quem tenta alongar um fio até que ele estique sem romper. As ruas pareciam se mover a outro ritmo. As luzes da manhã ainda pegavam a calçada molhada de chuva que tinha caído antes. Lembrei do beijo. Lembrei da mulher de vermelho. Lembrei do anel frio. Tentei não imaginar nada além do que já sabia, mas a minha mente traquina fazia cenários e os descartava com a mesma rapidez. Cheguei ao restaurante e fui encaminhada a uma sala pequena, ao lado das câmeras. O gerente, Eugênio, estava lá, com o rosto fechado, como se tivesse a chave de alguma coisa que não queria entregar de imediato. Ele me pediu que fechasse a porta. Senti um arrepio de cineasta. A cena se abria em monitores, gravações, timestamps. Era como entrar numa sala de edições, onde as imagens ganhavam a última palavra. Ele me explicou, sem rodeios, o que os arquivos exibiam. Haviam gravações da noite do casamento. Não era só uma sequência de convidados brindando. Nos vídeos, em ângulos diferentes, vi André se aproximando de uma mulher de vestido vermelho. Vi o beijo. Vi a entrega de um envelope, discreto, entre as mãos dele e as dela. Vi depois gestos que mais me doeram por serem quase banais. Ele desaparecia por alguns minutos atrás de uma porta que levava aos quartos de funcionários. A mulher de vermelho o seguia. Depois ela voltava sozinha.
Em outra câmera, dentro da copa, uma funcionária, a garçonete, aproximava-se de uma bandeja com taças. A imagem não era clara quanto ao que ela tocava, mas eu vi o chefe entrar em cena, interromper algo, tomar alguma taça de volta e em seguida falar com a garçonete numa troca ríspida. O som do monitor era mínimo. O gerente abria a gravação e deixava que as imagens falassem. Eu assistia, e a cada quadro, algo dentro de mim se rearrumava. A suspeita tornou-se fato na mesma velocidade com que os pixels carregavam. Não era só um beijo de festa. Havia entrega de envelope. Havia idas e vindas aos quartos de staff. Havia uma movimentação na cozinha que posteriormente a garçonete descreveu em depoimento. Tentativas de alterar uma taça. Ela disse em voz baixa que fora pressionada a fazer algo com uma bebida e que o chefe havia impedido que aquilo prosseguisse. Disseram também que Teresa, minha sogra, fora vista colocando papéis em meu bolso. Não vi a cena com os meus olhos no momento, mas a imagem capturada pela câmera mostrava uma mão, próxima ao meu vestido, deslocando algo. Eu me lembro de ter sentido um leve desconforto naquela hora, de ter achado que talvez fosse alguma promoção, algum bilhete esquecido, um guardanapo. Nunca imaginei que aquilo pudesse ser algo colocado para manipular um destino. A sala girou de leve. Ao mesmo tempo em que a objetiva fria da câmera mostrava os fatos, a minha memória me mostrava as interpretações que eu vira até então. Tudo o que eu havia colocado como normal começou a se rearranjar. Aromas de champanhe misturados com uma intenção que eu não havia acusado. Risadas que ocultavam trocas de envelopes. Brindes que podiam ficar marcados não só pelo afeto, mas pela traição. Eugênio foi direto. Nós guardamos as imagens. Preferimos falar com a senhora antes de chamar qualquer autoridade. Havia proteção na sua fala, mas também um aviso contido. Aquilo não era apenas um boato no salão. As imagens eram claras o suficiente para serem registradas. A funcionária da Copa tinha, depois da confusão, confessado, num depoimento interno, na presença do chefe, que ela fora instruída a mexer numa taça. Não explicou os detalhes técnicos, e eu nem queria que explicasse, mas disse que a intenção fora clara. O chefe, segundo o gerente, interrompeu e levou a taça para si. Ele se colocou como testemunha. Pedi para ver tudo. Eles me deram uma cópia das gravações. Em um pendrive pequeno, frio no meu bolso, mais uma peça pequena daquela engrenagem, vieram horas de imagens, timestamps, notas. A USB tinha um clique seco quando a inseri no meu bolso. Ergui os olhos e vi o gerente me observando com a expressão de quem dera não ter me entregado aquilo. Como se dissesse, sem dizer, sei que isto muda tudo. Não foi só o beijo. Havia em outro momento um encontro do meu marido com um homem que parecia entregar um papel. Vi Andrés receber algo que guardou com o mesmo cuidado que guarda as suas coisas pessoais quando quer que ninguém mexa. Vi a mulher de vermelho conversando com minha sogra, Teresa, com amabilidades que agora soavam combinadas. Em menos de minuto, a evidência começou a compor um quadro que não se desfazia com desculpas. A sensação de traição doeu, claro, dor que perfura como lâmina. Mas havia algo além da dor, uma escuridão que vinha de perceber que havia uma intenção muito maior do que uma simples transgressão. Havia planejamento. Havia manipulação. Havia alguém interessado em deslocar não só o meu corpo daquela noite, mas dispositivos mais sutis. Minha capacidade de escolher, minhas assinaturas, o meu patrimônio. E a ameaça não vinha apenas de um marido infiel, vinha de uma rede que incluía familiares e terceiros, que moviam papéis como peões numa mesa. Quando saí da sala, a luz da tarde me pareceu diferente. Era uma claridade mais dura, que não deixava sombra de dúvida. Saí segurando o pendrive como quem segura uma prova de salvação. Pensei em quem confiar. Pensei em não contar a Andrés, como o gerente me pedira. A recomendação soou estranha. Esconder informação do próprio parceiro é em geral um ato extremo. Mas ali, com as imagens rodando na minha cabeça, parecia sensato. Se havia uma trama para me manipular, avisá-lo imediatamente poderia disparar ações que apagassem provas, que destruíssem o que restava de evidência antes que a verdade pudesse triunfar. Não sei se o gerente me disse tudo.
Provavelmente não. Há entre testemunhas lugares onde a palavra hesita. Alguma coisa nele disse realidade. Ele sabia que eu deveria ouvir aquelas palavras sozinho, que a presença de Andrés poderia mudar meu comportamento. Não foi uma decisão de desconfiança. Foi para mim um protocolo de segurança. Fui para casa com a USB no bolso, com as mãos pesadas e com a sensação de que algo muito profundo tinha sido rompido. Nos dias que se seguiram, a minha vida assumiu o ritmo de quem aprende novamente a medir cada passo. Eu trabalhei, sim, voltei ao escritório por algumas horas, mas a minha mente já não estava inteira naquele lugar. Puxei uma mala pequena, só o essencial, e fui para a casa dos meus pais. Precisava de tempo e um ambiente que me devolvesse alguma frequência de normalidade. Não fui radar para as redes sociais, não publiquei nada. O discreto silêncio servia para me concentrar nas próximas decisões. Procurei Alejandro, primo e advogado de família, não por acaso. Ele sempre foi um ouvido firme, alguém que mistura afeto e precisão. Expliquei sem teatralidade o que havia visto. Mostrei a USB. Ele a pegou com cuidado, como se tocasse um objeto frágil. Depois de assistir os trechos que eu destacara, fez perguntas pontuais, sem pressa. Você quer que eu veja tudo? Quer que eu faça uma análise oficial? Perguntas que naquele momento pediam respostas que eu não tinha. Decidimos agir com calma. Era fundamental preservar as provas, evitar assinar qualquer documento proposto por Andrés, não confrontá-lo publicamente, ainda. Coletar testemunhos, registrar as gravações oficialmente. Alejandro fez uma lista mental, em voz baixa, de passos a serem tomados, nada médico, nada técnico demais, e enfatizou algo que eu já pressentira. Não era hora de expor, mas sim de construir um corpo de evidência que resistisse a ataques. Ele falou da necessidade de testemunhas, Eugênio, o chefe, a garçonete. Falou do papel da minha sogra, mas sempre no tom de quem não criminaliza sem base. Havia prudência na sua fala e força. Enquanto isso, a minha pele reagia de formas inesperadas. Em frente ao espelho, o rosto de recém-casada mostrava sinais de alguém que perdera a leveza. As fotos do casamento, guardadas em álbuns, agora tinham detalhes que eu não quereria mais emoldurar. O anel continuava ali, metálico, frio, símbolo de um momento que se transformara em contrato em disputa. E ainda assim, havia um fio de escolha preso ao meu dedo. Poderia manter aquilo que representava, ou poderia usar aquele espaço para redesenhar a minha vida. Lembrei daquele telefonema. Venha sozinha. Havia algo de providência naquela frase curta, como se alguém tivesse puxado o fio que ia desnudar um nó. Se eu não tivesse atendido, se tivesse deixado o telefone tocar até a caixa postal, talvez parte daquilo se tivesse perdido. Esse pensamento me perseguiu. E se eu não tivesse ido? E se eu tivesse deixado aquele anel e aquela casa e aquela noite no passado sem olhar por baixo do brilho? O que teria acontecido? As imagens que eu carregava eram uma arma e uma chave ao mesmo tempo. Podiam me proteger, ou podiam, nas mãos erradas, ser usadas contra mim. Era essencial, portanto, não tomar passos precipitadamente. Decidimos que eu deveria ser cautelosa. Não assinar nada, não ir a notário sem advogado, não confrontar Andrés em casa. Em privado, Alejandro me orientou ao que seria um caminho de ações, simples, concretas, mas com firmeza, e me ofereceu a presença dele para as etapas iniciais. Naquela noite, acordei várias vezes, com o eco do beijo ainda alinhando-se aos rostos na minha lembrança. No silêncio da madrugada, organizei mentalmente tudo que o restaurante me entregara. O beijo, o envelope, a taça, a mão de Teresa no meu bolso, o chefe intervindo, a garçonete em prantos confessando. Era uma tapeçaria de imagens que não podia ser desfita com alegações vazias. O peso de tomar decisões me envelheceu em horas. No dia seguinte, precisei voltar ao restaurante. Havia formalidades a acertar para que as gravações pudessem servir como prova. Cópias autênticas, registros de log do sistema de segurança, testemunhos escritos do gerente e do chefe. Eugênio nos recebeu com a expressão que agora eu já conhecia, misto de culpa e proteção. A garçonete, ainda abalada, veio dar seu depoimento formal. Ela falou com voz trêmula sobre ter sido intimidada por alguém para mexer numa taça e sobre ter sido contida pelo chefe.
O depoimento dela trouxe luz a uma tentativa que antes parecia rumor. Eu ouvi cada palavra, absorvendo, tentando transformar dor em estratégia. Enquanto assinávamos documentos de recebimento das mídias, Teresa apareceu no restaurante. A visão da minha sogra ali, com sua expressão calculada de quem ainda busca controlar a cena, foi como um choque. Ela se mostrou preocupada, natural, como se viesse oferecer consolo. Eu senti a presença dela como algo denso, evitável. Não a confrontei. Preferi não alimentar um conflito que pudesse borrar as provas. Mantive a compostura. Ela sorriu, e o sorriso foi uma lente que, ao me fitar, não me arrebatou. À noite, entre a obrigação de rotina e o peso do que virá adiante, sentei-me com Alejandro para traçar os próximos passos. Conversamos sobre quais testemunhos seriam mais sólidos, sobre a importância de registros escritos e assinados, sobre evitar conversas em que palavras pudessem ser tiradas de contexto. Havia na sua orientação não só o saber técnico, mas também a valiosa lembrança de que eu não precisava acelerar a justiça, precisava assegurar que, quando chegasse o momento, meu caso fosse inabalável. Mas nem tudo pode ser planejado em salas calmas. Há momentos em que a emoção transborda e exige ação imediata. Houve uma noite, dias depois, em que recebi uma mensagem anônima com uma foto nossa, uma imagem íntima de um riso partilhado e um recado implícito: cuidado. Foi a primeira vez que senti medo de forma física, que me levou a ligar para Alejandro no meio da madrugada. A mescla de exposição e ameaça acendeu nela uma coragem que não me pertencia, aquela coragem de quem decide que não será empurrada para dentro do silêncio. Pensei muito no que dizer a você que me escuta agora. Pense em sua própria vida. Quantas vezes aceitamos um "não é nada" como capa para coisas maiores? Quantas vezes preferimos a tranquilidade a uma pergunta dolorosa? A minha história não é um apelo à desconfiança generalizada. É um convite para prestar atenção aos sinais, para buscar apoio quando algo parece deslocado. Às vezes, um telefonema é só um telefonema. Outras vezes, é o início de uma descoberta que salva vidas. Enquanto as semanas passavam, fui reconstruindo uma rotina fragmentada. Voltei a trabalhar alguns dias, mudei endereço temporariamente, organizei a papelada, encontrei forças em aplausos discretos de velhos amigos que souberam ouvir sem julgar. Havia momentos de riso, descontínuos, tímidos, e momentos em que a sensação de traição me fazia chorar em silêncio. A cada passo, eu sentia o nó dentro do peito apertar, e ao mesmo tempo, fartava-me de pequenas vitórias, depoimentos escritos, cópias das imagens em cofres seguros, a confirmação de que a chefe e o gerente estavam dispostos a testemunhar. Um jantar com amigos teve um momento de calma que me permitiu respirar. Lembrei da minha avó dizendo uma vez: o brilho que é verdadeiro não precisa ser polido toda hora. Guardava essa frase naquele período como se fosse um mantra. Havia um brilho ali, não o do casamento perfeito, mas o da honestidade que eu buscava reestabelecer em minha vida. E então, uma manhã, ao revisar as gravações com Alejandro, ele pausou num trecho que eu não notara antes. Na imagem, Andrés fala com alguém num corredor pouco iluminado. Suspeitei que fosse um funcionário. A figura, porém, parecia distante do tipo de trabalhador do restaurante. Havia um gesto que beirava a intimidade. Alejandro franziu o senho. Precisamos entender quem é essa pessoa, disse ele. E eu entendi que a história, mesmo com suas provas, ainda guardava cantos não iluminados. Foi ali, naquele ponto, que percebi: a descoberta sempre tem camadas. Nem tudo é revelado de uma vez. Há coisas que só se mostram quando você insistir em ver. Há vozes que só se escutam se forem convocadas a falar em juízo, a depor. À medida que fazia planos, a pergunta inicial: venha sozinha e não conte ao seu marido, retornava com força. O pedido do gerente fora um ponto de inflexão. Foi aonde a minha vida se dividiu entre o que eu teria sido e o que eu me tornaria. Não é um exagero dizer que aqueles 4 verbos mudaram o curso de meses inteiros. Uma ligação, um pedido de segredo, uma decisão de ir. Agora, sentado ao peso do conhecimento e com as peças sendo organizadas uma a uma, sei que há nomes que devo proteger e responsabilidades que não posso imputar sem prova. Sei que o que tenho é concreto: imagens, depoimentos, confissões internas. E sei também que há uma teia mais ampla, onde a cumplicidade se esconde entre conversas de família, entre sorrisos de cortesia e entre pequenos atos que parecem inofensivos,
até que a longa sequência se revela. Havia momentos, andando de volta à casa dos meus pais, em que imaginava a cena final daquela trama, o tribunal, as pessoas julgando, a palavra anulada numa sentença. Mas resolvi não antecipar. A justiça, quando chega, demora por vias que ninguém pode controlar. O que eu podia controlar era a minha ação agora: preservar, testemunhar, não ceder a pressões que exigiam assinaturas ou transferências. Não era vingança, era proteção. Naquele ponto da história, em que eu já tinha a USB no bolso e o gosto de champanhe ainda pairava no paladar de memórias, decidi que abriria o próximo capítulo com firmeza. Liguei para o escritório para marcar uma reunião com Alejandro e pedi que ele trouxesse uma lista de testemunhas. Também combinei com Eugênio que as imagens seriam entregues a um local seguro. Configurei senhas, colei etiquetas, fiz cópias. Cada ato, por menor que fosse, parecia uma linha a mais para firmar o chão sobre os meus passos. E, no entanto, havia algo que eu não podia planejar: a presença latente de Teresa, com seus pequenos gestos de quem acompanha a trama de perto. Às vezes, no silêncio da casa dos meus pais, eu pensava nas conversas que ela teve com a mulher de vermelho, nas mãos que vi pela câmera, no modo discreto com que um envelope foi passado. Todos aqueles sinais me faziam perceber que a traição não era só pessoal, era arquitetada, pensada e provavelmente com objetivos que saíam do âmbito do afeto. Agora eu ia dar o primeiro passo mais arriscado: confrontar a vialidade com provas e levantar o véu sobre a intenção. Mas ainda não era momento de expor tudo. Ainda não era tempo de ir à notaria ou de assinar devoluções. O que virá será resultado de escolhas feitas nesses dias que estou descrevendo. Escolhas de quem decidiu não ceder à pressão e de quem entendeu que a prova objetiva pode salvar uma vida. Na manhã em que resolvi que era hora de tomar a frente, Alejandro me enviou uma mensagem: encontro às 9. Traga a USB. Não diga nada ao seu marido ainda. A frase, um eco do próprio telefonema inicial, bateu em mim com a mesma força e confirmou que o caminho a seguir exigirá mais do que coragem. Exigirá estratégia, paciência e a firmeza para dizer não quando me pedirem algo que possa vir a comprometer a verdade. Segurei a USB com a ponta dos dedos enquanto me preparava para sair. Por trás da mala pequena e do rosto cansado, havia uma decisão que já começava a me transformar. Eu não tinha todas as respostas. Não sabia o que viria depois, nem quais portas se abririam. Sabia, porém, que não recuaria em preservar o que havia sido capturado nas telas, porque aquilo provava não apenas uma traição, mas uma intenção que podia ter consequências muito piores do que a perda do afeto. No carro, a cidade parecia estar em pausa. Pensei no beijo, no envelope, na taça que jamais chegara a tocar meus lábios, graças ao chefe. Pensei em Eugênio ligando: venha sozinha. E entendi que, às vezes, uma mensagem simples, dita por alguém que vê por trás do palco, pode ser o início de uma saída. Saí do carro diante do prédio de Alejandro com o coração pesado, mas com uma clareza crescente. A verdade precisava ser construída, peça por peça, sem pressa. E a primeira peça eu segurava na mão. Cheguei ao escritório de Alejandro com o pendrive no bolso e o coração ainda martelando uma cadência lenta, como se o corpo tivesse decidido recalibrar o ritmo depois do choque. Ele me recebeu sem pressa, com a janela aberta e uma mesa carregada de papéis que cheiravam a tomos velhos, livros jurídicos, anotações, envelopes. Não havia espetáculo, só a clareza prática que eu queria escutar. Ele colocou o pendrive num leitor do computador, conferiu os arquivos, fez perguntas objetivas e anotou as respostas. Havia trechos que eu já sabia de cor, outros ele me fez ver com um olhar clínico, ângulos, tempos, quem entrou e saiu de cena. Eu voltei a assistir aquelas imagens com a cabeça mais fria, como se um observador me tivesse emprestado a capacidade de separar o que eu sentia do que podia ser provado. Quando aparecia uma mão de Teresa no meu bolso ou a mulher de vermelho, Alejandro pausava, retrocedia e pedia que eu descrevesse o que lembrava, não o que supunha. Marina, opinião não serve de prova. O que importa é o fato que se consigna aqui, dizia ele,
com a paciência de quem tenta transformar pânico em plano. Marquei com ele uma lista de passos práticos: registrar oficialmente as mídias, colher declarações assinadas do gerente e do chefe, formalizar o depoimento da garçonete e preservar cópias em lugares seguros. Pedimos também que o restaurante nos disponibilizasse um documento por escrito, atestando a integridade dos arquivos, algo simples, técnico, que não dependesse da minha palavra sozinha. Alejandro insistiu numa coisa que eu não esperava. Faça registros do seu dia a dia. Guarde mensagens, recados, tudo que tiver ligação com o caso. Não para inventar nada, para evitar que inventem por você. Era tática, era proteção. Enquanto isso, mantive a discrição combinada. Não contei a Andrés. Senti uma espécie de traição ao silêncio, como se eu o enganasse, e isso me deixou em conflito. Mas o pedido daquele homem no telefone, venha sozinha e não conte ao seu marido, pairava como uma bandeira de segurança. Havia lógica naquela reserva. Se havia uma rede disposta a manipular circunstâncias, avisá-lo poderia ser combustível para que os fios se cortassem antes que as provas ficassem seguras. Os dias seguintes foram ocupados em atos que pareciam pequenos e, ao mesmo tempo, decisivos. Fui ao restaurante junto de Alejandro. Eugênio nos recebeu numa sala onde as telas ainda projetavam pedaços da noite. O gerente assinou um documento endossando a cópia entregue a nós e descreveu, com voz embargada, o que vira. O chefe escreveu seu testemunho por escrito. Ele relatou ter retirado uma taça que, segundo ele, estava sendo manipulada e ter repreendido a funcionária que tentara algo que depois descreveu como um ato que não queria realizar. A garçonete, tremendo, assinou uma declaração em que dizia ter sido pressionada por alguém do staff. Não quis identificar nomes além do que aparecia nas telas, mas confirmou a tentativa. Cada assinatura, cada selo, trouxe um pouco mais de solidez ao meu caso. Uma manhã, quando menos esperava, Teresa nos telefonou. Liguei ao ouvir a voz dela, tentando manter a serenidade. Ela se colocou preocupada, oferecendo ajuda, pedindo que eu voltasse para casa, dizendo que tudo aquilo devia ter sido um mal-entendido. Alejandro me sugeriu deixar a conversa por escrito. Ele me orientou a registrar cada contato, cada tentativa de aproximação. Não foi para alimentar paranoia, foi para criar evidência de conduta. Teresa, por ora, manteve o tom calculado de quem oferece lenço e aperto de mão ao mesmo tempo. Houve um momento em que senti, com clareza, o custo social daquela exposição em curso. Amigos em comum passaram a se distanciar com prudência. Olhares antes de cumplicidade transformaram-se em interrogatório mudo. Percebi que traumas privados têm um eco público. Isso me fez desejar, ainda mais, um solo firme onde pisar. O solo veio na forma de papéis protocolares, de carimbos, de testemunhos assinados. É bizarro, eu sei. A segurança veio das formalidades que até então eu via como frias. Chegou o dia do primeiro encontro formal no cartório. Não era uma audiência, mas a agenda do dia nos colocaria diante de documentos e de uma possibilidade de pressão. Andrés apareceu com um envelope, o mesmo tipo de envelope que vi nas câmeras, e com uma expressão que misturava surpresa e irritação ao me encontrar acompanhada de Alejandro. Ele entrou no cartório com passos largos, tentou me agarrar pelo braço num gesto que achei possessivo, mas contive-me. Pensei em empurrar, em gritar. Preferi manter a calma que vinha de um plano traçado. Alejandro falou primeiro, de forma clara, e a acompanhar a leitura de qualquer instrumento que me pedissem para assinar. O tabelião, homem sério e metódico, olhou para os dois e disse que a lei exige verificação de vontade e esclarecimento. Andrés abriu o envelope e apresentou um poder que, segundo ele, me pedia para assinar, um documento que me colocava como dispensada de responder por determinados bens, uma espécie de delegação que poderia facilitar transferências. No cartório, as palavras tinham o peso do registro público. O tabelião leu o que o documento dizia, pausando nas cláusulas mais delicadas. Em voz baixa, Alejandro sussurrou o que eu já sabia: não assinar. A minha recusa foi simples e direta. Não assinei. Aleguei que precisava de tempo e de assessoria. Andrés reagiu com exasperação. Houve uma tentativa de constrangimento, um puxão de ego que buscava intimidar. Ele levantou o tom, sugeriu que eu estava sendo irracional, que aquilo era apenas formalidade. Havia nesse tom a tentativa de normalizar algo que eu e as câmeras sabíamos que não era trivial. Numa fração de segundo, percebi que aquele momento poderia servir como ponto de ataque para apagar o que tínhamos recolhido. Portanto, respirei e disse não.
A firmeza da minha negativa ali foi mais eficaz que qualquer explicação. O tabelião, observando a tensão, tomou uma decisão prudente. Acompanharia a situação com cuidado e faria um registro de que a presença de um advogado havia sido solicitada e que a assinante optara por não assinar naquele momento. Era um pequeno documento, burocrático, mas que futuramente poderia proteger do argumento de que eu teria assinado voluntariamente. Saí do cartório com a sensação de ter fechado uma porta importante. Andrés foi embora com expressão de raiva contida. Eu senti ali a virada. Ele sabia que teria de mudar de tática. Alguns dias depois fiz a denúncia formal à autoridade competente. Não posso, nem quero descrever passo a passo, mas lembro da sala fria, do cheiro de máquina de café e do papel sendo carimbado. Entreguei às mídias, apresentei as cópias autenticadas e fiz a exposição do que havia visto. O investigador designado, o homem de poucas palavras, me escutou com a atenção de alguém que já viu demasiadas histórias e ainda assim mantinha a fé de que os fatos, devidamente documentados, falarão por si. Ele pediu cópias assinadas dos depoimentos do restaurante e afirmou que conduziria uma linha de investigação sobre a tentativa de adulteração reportada pela funcionária. Havia no seu procedimento uma estratégia que eu ainda não dominava, mas que começou a me dar respaldo. Aquilo não era só uma briga familiar. Havia elementos para um inquérito. O processo que se sucedeu trouxe à luz coisas que eu, sozinha, não imaginara. Ouvi depoimentos oficiais do gerente, do chefe e da garçonete. Vi a gravação ser anexada aos autos. Há imagens que imprimem na mente sem pedir licença. O beijo de Andrés, a entrega do envelope, a mão de Teresa no meu bolso. Vi em uma sequência de telas as mesmas imagens que abalavam minhas noites, agora lidas por pessoas que jamais haviam estado naquela sala de festa. A objetividade das câmeras fazia o trabalho de testemunha. Elas não julgavam, apenas mostravam. E nós, humanos, tivemos de interpretar. Houve, em alguns momentos, uma tentativa de minimizar. Em depoimentos públicos, alguns advogados tentaram reduzir as imagens a um beijo de festa, interações consentidas, um mal-entendido. Mas havia contradições. Os registros apontavam idas aos quartos da equipe, instruções à garçonete, a presença de terceiros trocando envelopes. A defesa buscou desqualificar testemunhas, a acusação trouxe à tona a coerência entre diferentes peças de evidência. Aprendi, nesse tempo, a confiar na paciência do processo. A verdade não depende só da emoção, mas da montagem coerente das peças. Num dos capítulos desse percurso, a mulher de vermelho foi chamada a depor. Seu nome, para os autos, acabaria por constar como indefinido nas descrições iniciais, até que fosse formalmente identificada. Não quero aqui inventar sua história. O que posso dizer é que a presença dela nas imagens foi esclarecedora. Havia postura, havia acordo, havia um entrosamento que, diante das cenas gravadas, começava a ter sentido. A audiência serviu para confrontar versões. Quando a minha, apoiada nas imagens, coincidia com as de testemunhas independentes, a balança pendia. A sensação de que não era só minha palavra crescia. A participação de Teresa no processo foi dolorosa. Havia uma gravação clara dela colocando algo no meu bolso. Confrontada, ela variou entre o silêncio e explicações que soavam insuficientes. Em depoimento, tentou minimizar. Disse que era um bilhete de desculpas, que desejava um gesto de afeto, que não sabia o conteúdo do que colocou. Mas havia o registro das imagens e as contradições entre sua fala e a cena capturada. Sua reação foi emblemática. Famílias podem ser arenas de luta por controle, onde a cumplicidade se disfarça de cuidado. Ver a minha sogra ali, defendendo versões que batiam com interesses que eu então comecei a perceber como patrimoniais, foi talvez uma das feridas mais agudas do processo. Não foi um ataque físico, mas foi uma violação de confiança calculada, e essas feridas doem de maneira particular. Com o desgaste das sessões e com a exposição pública controlada, havia sim repercussão, mas mantivemos o foco nas instâncias formais, ocorreram reações externas. Andrés sofreu consequências profissionais. Seu empregador, ao tomar conhecimento das investigações e das evidências que pesaram contra ele, decidiu por uma rescisão. Digo isso sem regozijo. Não celebro perdas alheias. Relato as consequências que, na prática, apareceram no curso do processo. Houve também uma sanção imposta em determinado momento que teve caráter condicional e uma multa. Não detalharei quantias ou prazos, porque o que importa aqui é o sinal. Ações têm consequências. Algumas foram públicas, outras administrativas. O que pesou foi a demonstração de intenção e a tentativa de instrumentalizar um casamento para fins patrimoniais.
Ao mesmo tempo, o tribunal reconheceu que o casamento havia sido celebrado sob circunstâncias que, estando em conjunto com os atos investigados, configuravam engano quanto à natureza do consentimento. O juiz decretou então a nulidade do casamento por esse motivo, um desfecho que, longe de ser um bálsamo simples, trouxe consigo alívio e uma complexa mistura de emoções. Havia, de novo, o entendimento jurídico de que consentimento viciado por manipulação e por planos patrimoniais afetava a validade do pacto. Essa definição teve repercussões práticas, na divisão de bens, na manutenção da minha moradia e na preservação das minhas economias. Mantive meu imóvel e minhas economias, conforme o que ficou estabelecido nos autos. Essas decisões não me devolveram o tempo perdido, mas me possibilitaram uma base material para recomeçar. Durante os meses do processo, vivi dias de exaustão e noites de insônia. Havia momentos em que o corpo se recusava a colaborar. Eu chorava sem motivo aparente, rindo em outros instantes como se ensaiasse uma felicidade que ainda não sentia. Busquei terapia. Encontrei profissionais que me ajudaram a nomear as emoções e a criar estratégias para não me anular. A terapia foi, para mim, uma ferramenta de recuperação que não transformou a minha dor em algo menor, mas me deu instrumentos para conviver e agir. Também encontrei gente que me estendeu a mão, amigas que me acolheram, meus pais que abriram a casa sem perguntas e pessoas que até então eu pouco conhecia e que vieram com generosidade. A reconstrução foi coletiva, até certo ponto. Houve um ponto importante durante as audiências, a força da objetividade. Quando as gravações foram exibidas em sessão pública, vi olhares que antes hesitavam, agora fixarem-se no que se mostrava. Eu me senti vulnerável, claro. Expor a própria vida não é ato leve. Mas houve também a sensação de justiça numa acepção prática, não uma vingança, mas a devolução da possibilidade de ter minha versão reconhecida. O depoimento do chefe, a confissão da garçonete em que ela descreveu ter sido coagida a atuar de modo perigoso, o relato de Eugênio sobre a sequência de eventos, tudo isso compôs um quadro que fez a autoridade judicial entender que ali não se tratava de um episódio isolado de adultério, mas de uma tentativa organizada de manipulação de um destino. No veredito, algumas coisas foram determinadas conforme o que minhas crianças do processo permitiam: a nulidade do casamento por vício do consentimento, a aplicação de uma medida com caráter condicional a Andrés e uma penalização pecuniária. Como disse antes, não estou aqui para detalhar cifras ou prazos, mas para dizer o que mudou de verdade. A minha autonomia foi preservada. Mantive meu imóvel, mantive minhas economias. O que eu via como possibilidade de perder uma vida inteira de escolhas não se concretizou. A sensação, mesmo assim, era complexa. Vitória não apaga a vergonha imposta. Não cura a humilhação que se sentiu nas noites em que me vi sozinha. Depois do processo, as pessoas ao meu redor reagiram de maneiras diferentes. Alguns tentaram reaproximações que pareciam sinceras. Outros calejaram. Teresa, por exemplo, passou por uma fase de afastamento. Evitei o confronto dramático. Não procurei revanche. Apenas protegi meu campo. Achei necessário, naquele ponto, traçar limites firmes. Em família, a reconstrução precisa de tempo. Não é o perdão que define a reparação. É a mudança de comportamento e a responsabilidade. Em muitas famílias, o poder se exerce de forma sutil. Quando confrontado com a palavra não, esse mesmo poder pode se mostrar em formas agressivas. Aprendi a identificar isso e a me proteger. A reabilitação profissional e social foi lenta. Voltei a trabalhar em ritmo progressivo. Reaprendi a conviver com lugares antes associados ao evento. Ao andar por ruas que eram parte da minha rotina conjugal, senti minha autonomia voltar em pequenas medidas. Pagar minha própria conta num café improvisado, rearrumar minha estante de livros, escolher um quadro novo para a parede. Essas coisas, pequenas, me devolveram o gosto por existir sem a sombra de alguém me programando. Com o tempo, comecei a falar em espaço seguro sobre o que vivi. Em rodas com mulheres de minha idade, contei a história de forma direta, não para chocar, mas para compartilhar sinais de alerta. Falei do telefonema do gerente, repeti tantas vezes quanto foi preciso aquela frase que mudou tudo: venha sozinha e não conte ao seu marido. Em cada repetição, a frase soava como um lembrete de que há momentos em que ouvir um aviso é agir em prol de si. Não é acusação contra ninguém,
é um chamado para que sejamos cuidadosos com nossa autonomia. Há algo que me marcou profundamente no processo: a importância da prova objetiva. Câmeras, registros, assinaturas, elementos que, sem emoção, expuseram um plano. Vê-los lidos em audiência fez com que o que antes era dor íntima passasse a ser fato público. Isso não diminuiu a dor, tornou-a um catalisador de proteção. Quando pude, publiquei alguns trechos da minha história de forma responsável, sem expor imagens sensíveis, sem alimentar voyeurismo, com a intenção de que outras pessoas notem signos que antes passariam despercebidos. Um envelope fora de lugar, pequenos deslocamentos, insistências em assinar documentos sem tempo para pensar. Também houve aprendizado prático em relação a redes de apoio. A presença de Alejandro, que foi firme sem ser inflamatório, a coragem de Eugênio em contactar-me, a atitude do chefe que interrompeu algo que poderia ter me feito mal, a garçonete que, mesmo temendo retaliação, acabou confessando sob o peso da consciência, todos esses atos me mostraram que, mesmo em cenários de manipulação, há pessoas que optam por agir com integridade. Guardarei para sempre a imagem do chefe, de mãos sujas por preparar pratos, dizendo: não deixe que façam isso. Às vezes, o lugar onde venhamos a ser salvos é o lugar onde menos esperamos. Os meses seguintes foram de reconstrução de rotina, de pessoas entrando e saindo, de encontros que me testavam. Aprendi a recusar convites sem culpa, a definir limites e a colocar a minha saúde emocional em primeiro lugar. Tomei decisões pequenas que afirmavam minha liberdade. Mudei a senha das contas, reorganizei minhas finanças, passei a administrar sozinha o que o casamento antes regulava. Não que eu quisesse apagar o passado, quis sim redesenhar o futuro sem que ele fosse sequestrado por intenções alheias. Chegou um dia, quase um ano depois dos acontecimentos que descrevo, em que abri um envelope numa manhã de vento e encontrei fotos antigas, de amigos, de momentos de riso, que me lembraram que existiam outras histórias alheias à traição. Senti que um peso havia sido tirado. Não o peso da dor, que ainda me visitava, mas o peso de carregar sozinha uma verdade que precisava ser compartilhada, com responsabilidade. Participei de conversas em que fui ouvida, e isso me devolveu a sensação de que o trauma não precisa definir toda a nossa existência. Ainda guardo o pendrive em um lugar seguro. Às vezes o pego e observo o objeto, pequeno, brusco, com seu clique seco que me acompanha desde o dia em que saí do restaurante. Ele é, para mim, símbolo de um momento que foi ao mesmo tempo confronto e salvação. Não idealizo a justiça que veio depois. Foi limitada, humana, com brechas e ambivalências, mas foi suficiente para restituir uma parte nada desprezível, a autonomia sobre aquilo que é meu. Quando penso naquela ligação inicial, venha sozinha e não conte ao seu marido, percebo que mais do que um comando, aquilo foi um alerta sábio. Um homem com acesso às imagens entendeu que a melhor forma de preservar a verdade seria me colocar a mim no epicentro da decisão. Se eu não tivesse ido, muita coisa poderia ter sido manipulada antes que eu soubesse o que estava em jogo. Essa possibilidade me persegue às vezes. E se eu tivesse perdido o fio que me ligava à verdade? E se eu tivesse cedido a pressões e assinado papéis que comprometessem minha autonomia? Por isso digo, atendam quando um chamado de cuidado surge. Nem todo alarme é catastrofista. Alguns avisos salvam. Hoje não sou a mesma que entrou naquela sala de monitores. A dor ensinou a firmeza. O processo ensinou a importância da prova e da paciência. A reconstrução ensinou a fraternidade. Sinto-me mais vigilante, mais preservada, menos ingênua quanto às intenções dos outros, mas também menos vulnerável ao rancor. Deixei para trás o homem que imaginava que um casamento poderia servir de instrumento para acumular vantagens. Não entreguei meu passado a ele, recuperei parte do meu futuro. Se você que me escuta está passando por algo parecido, sei que palavras não bastam, mas posso dizer o que me ajudou: escutar quem oferece apoio concreto, preservar evidências quando possível, procurar aconselhamento que equilibre afeto e técnica, cuidar do corpo e da mente. Procurei terapia, contei com advogados e com pessoas de bem ao redor. Não foi simples, não foi rápido, mas foi caminho. E se há uma última reflexão que levo comigo é esta: a liberdade às vezes exige decisões solitárias. Atender ao telefonema, ir sozinha, ouvir imagens frias, tudo isso foi parte de um processo em que eu precisei ser protagonista da minha defesa. Não é uma exaltação ao individualismo,
É o reconhecimento de que, em alguns momentos, a sobrevivência pede coragem e estratégia. A história termina, para mim, com pequenos gestos de recomeço. Uma refeição tranquila com minha mãe, uma tarde de leitura num parque, o som de água escorrendo da torneira enquanto faço café. O anel, hoje, repousa numa caixa onde, de vez em quando, eu o pego e sinto o frio do metal, mas já não permito que ele dite minha identidade. Ele foi substituído por escolhas minhas, o cuidado com minha saúde, minhas decisões financeiras, os limites que estabeleço. E para encerrar, a frase que abriu tudo: venha sozinha e não conte ao seu marido. Permanece comigo como um aviso e como um lembrete. Um aviso de que há momentos em que é preciso ouvir quem vê aquilo que você, no calor da festa, não pode ver. Um lembrete de que a proteção pode começar com uma escuta atenta. Se este relato tocou você, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir. Na descrição há recursos e contatos de apoio para quem passa por situações de violência ou manipulação. Você não está sozinha.